Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um semestre, de aulas de ensino remoto. Então, desejo a vocês toda a força, toda a motivação para a gente poder seguir nessa caminhada de conhecimento. A gente vai iniciar o nosso período agora, pessoal, para a gente poder estudar estequiometria. Então, a gente vai iniciar com esse conteúdo que são as reações químicas, para a gente poder introduzir esse assunto da estequiometria, tá bem? Então, vamos lá nessa empreitada. Quais são os nossos objetivos, dessa aula? O primeiro é que a gente revise os conceitos de mol, massa molar, constante de Avogadro e o volume molar. São coisas que a gente já estudou, mas que nós vamos revisar. E o segundo objetivo é que a gente saiba interpretar uma reação química, que a gente saiba identificar quem são os reagentes, quem são os produtos, quem são os coeficientes estequiométricos e quem são os índices, ok? Então, é interessante que vocês anotem para que no final dessa aula você se pergunte, Eu sei identificar quem são os reagentes? Sei identificar quem são os produtos, quem são os coeficientes estequiométricos e quem são os índices, ok? Então, é interessante que aí você vai então ter alcançado esse objetivo. Então, para a gente poder contextualizar a nossa aula sobre reações químicas, eu trago para vocês aqui um fato que aconteceu semana passada na cidade de Beirute, uma grande tragédia, então na capital do Líbano, onde havia um armazenamento indevido de uma substância chamada nitrato de amônio. Então, aqui abaixo vocês veem o nitrato de amônio, que é um granulado branco, e ele estava armazenado ali em um navio, e aconteceu um incêndio. Essas altas temperaturas fizeram com que houvesse, então, essa explosão do nitrato de amônio. Essa substância, pessoal, ela a altas temperaturas ela vai se decompor, e ela vai se decompor em gases. Então, os gases, quanto mais aquecidos, eles vão então se expandir, que é então chamada essa explosão, é o que a gente vê nessa explosão, tá certo? Então, o que eu estou falando para vocês, eu estou falando de uma reação química, que é uma transformação da matéria, certo? Então, olha só, nós tínhamos nitrato de amônio no início, e essa substância se transformou nisso aqui, ó, nesses gases. Então, a gente tem aqui uma reação química. Como eu posso expressar uma reação química? Eu expresso ela por uma equação química que eu trago aqui para vocês, ó, nesse cantinho. Então, aqui a gente tem o nitrato de amônio, que a altas temperaturas, por ele estar sendo aquecido, ele se decompôs nessas duas substâncias aqui, vapor de água e no óxido de nitrogênio. Em um segundo momento, o que aconteceu? Esse gás aqui, ele reagiu com o oxigênio, formando então um outro gás. Que gás é esse? O dióxido de nitrogênio, que é exatamente o gás que tem essa coloração aqui, ó, acastanhada, tá certo? Então, aqui, a reação química que aconteceu aqui está expressa nesta equação química, tá bem? Então, diante disso, eu quero ver com vocês alguns tipos de reações. Nesse caso aqui, gente, eu só vou apresentar para vocês de forma sucinta, os nomes de algumas reações químicas, A gente tem reações de síntese ou adição, que é quando uma substância se une a outra substância e forma um único produto, um único resultado. A gente tem a reação de análise ou decomposição, que é o que aconteceu na tragédia em Beirute, onde o nitrato de amônio ele se decompôs em outras substâncias. Nós temos também reações de eletrólise,
Como é que acontece uma reação de eletrólise? É uma reação onde ela vai se decompor, a substância vai se decompor pela a presença de corrente elétrica, né? Nessa mesma linha de pensamento, a gente tem a fotólise e a pirólise, né? Onde na fotólise a gente tem a incidência de luz e na pirólise a gente tem a ocorrência de calor, então vai provocar uma reação química. Nós temos também reações de neutralização, que é quando eu tenho uma base mais um ácido, que então eles vão reagir e vão se neutralizar, certo? Nós temos também reações de combustão, certo? Que é normalmente quando acontece a queima de algo, né? Onde eu tenho um combustível mais um comburente, que vai formar, né, sempre dióxido de carbono, tá certo? E água. Então a gente tem reações de combustão. Temos reações endotérmicas, exotérmicas, que é quando uma reação absorve ou libera calor. E nós temos reações de oxirredução, que é isso? É quando numa reação há transferência de elétrons. Um cede elétrons, o outro ganha elétrons, então a gente tem uma reação de oxirredução. Então aqui eu só apresento os nomes para vocês, mas eu deixo o link lá no final para que vocês possam dar uma conferida, tá certo? Então, aqui a gente tem a pergunta, pessoal: como interpretar uma reação química? Eu vejo tudo isso aqui, então como é que eu vou interpretar essa reação química? Primeiro de tudo, quem são os reagentes? Os reagentes, percebam que aqui nessa equação eu tenho uma seta bem no meio. Essa setinha aqui, ela é super importante para que eu saiba quem são os reagentes e quem são as outras substâncias. Então é bem óbvio. Quem são os reagentes? Reagentes é a substância que vai reagir. Os reagentes, eles sempre estão aqui do lado esquerdo, no início. Esses são os reagentes. E nós temos os produtos. Quem são os produtos? É o resultado final da reação química. Então aqui a gente tem os produtos, ok? Quem são os coeficientes estequiométricos de uma reação química? Os coeficientes estequiométricos são os números que ficam à frente da substância. Então, eu tenho aqui, Quando não aparece nada é porque eu tenho 1. Então, quem é o coeficiente estequiométrico dessa substância? É 1. Quem é o coeficiente estequiométrico dessa outra substância? É o 2. E nessa aqui, quem é o coeficiente estequiométrico? É o 4. Então, quem são os coeficientes estequiométricos dessa reação? O 1, o 2 e o 4. O que é que eles representam? Eles representam aqui a quantidade de cada substância que eu tenho. Aqui eu tenho o quê? Eu vou chamar assim, 1 mol de nitrato de amônio. Aqui nessa substância eu tenho o quê? Tenho 2 mols de óxido de nitrogênio. E aqui eu tenho 4 mols de água, ok? Então, é essa interpretação que a gente faz dos coeficientes estequiométricos. E quem são os índices? Os índices são esses números que ficam aqui abaixo, de cada elemento químico. Eles vão me indicar a quantidade desse elemento químico na reação. Então, aqui, veja que perto do nitrogênio eu não tenho nenhum índice. Isso quer dizer que eu tenho 1, tá certo? Quando não tem nenhum. Então, aqui, eu tenho o quê? Tenho 1 nitrogênio, tenho 4 hidrogênios, eu tenho outro nitrogênio, aqui eu tenho 3 oxigênios, tá certo? Aqui, outro índice, tá me indicando o quê? Que eu tenho 2 nitrogênios, certo? Aqui eu tenho apenas 1 oxigênio. Nesse caso do hidrogênio, nós temos 2 hidrogênios e aqui eu tenho apenas 1 oxigênio. Então, os índices, eles servem para nos indicar isso, tá certo? Tem outra coisa que aparece nas reações, gente, que são o estado físico das substâncias, tá bom? Por exemplo, aqui nessa reação, essa água, ela tá num estado de gás, tá certo? Na verdade,
ela seria de vapor, mas eu vou utilizar aqui o Gzinho, tá bom? Quando vocês verem, né, uns símbolozinhos dessa forma, é indicando o estado físico, tá certo? Normalmente é o líquido, outras vezes é aquoso. Algumas vezes também vai aparecer um Szinho, que é de sólido, e o Gzinho, que é de gás, tá bom? Essas aqui são as nomenclaturas para dizer qual é o estado físico de cada substância, ok? Então, eu quero fazer outra interpretação com vocês aqui, para a gente revisar o que é mol, massa molar, constante de Avogadro. Quantos mol de cada substância tem nessa reação? Então, como é que eu vou identificar o mol? O mol vai ser o coeficiente estequiométrico que está à frente de cada substância. Então, quando não aparecer nada, é porque eu tenho 1, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho 1 mol de nitrato de amônio, certo? Aqui, óxido de nitrogênio, eu tenho quantos mols? Eu tenho 2 mol. Então, aqui tem o mol de óxido de nitrogênio. Aqui eu tenho quantos mols de água? Eu tenho 4 mol, ok? Então, para identificar o mol de uma substância, você faz simplesmente isso. É o número, é o coeficiente estequiométrico que fica à frente da substância. Agora tem outra pergunta. Qual a massa molar do nitrato de amônio? Como é que eu faço para me descobrir a massa molar do nitrato de amônio? Para isso é necessário que você tenha uma tabela periódica para você ver a massa de cada elemento. Então, quem é a fórmula do nitrato de amônio? Ó, eu tenho aqui NH4ONO3. Então, vamos lá. Ó. Qual é a massa do nitrogênio? Aí você vem aqui e procura. Ó. A massa do nitrogênio é 14. Qual é a massa do hidrogênio? Tá aqui, ó. É 1. Qual é a massa do oxigênio? É 15,99, que a gente arredonda para 16. Então, quando você tem essa informação, então você vai só aqui multiplicar e depois somar a massa, né, de toda a substância. Então, nós temos quantos nitrogênios aqui? Ó, nós temos 2. Então, vai ser 2 vezes a massa do nitrogênio é 14. Então, aqui, ó, eu vou ter já um valor igual a 28, certo? Nós temos quantos hidrogênios? Nós temos 4. Qual é a massa do hidrogênio? A massa do hidrogênio é 1. 4 vezes 1, 4. 4. E nós temos aqui, por último, eu vou colocar aqui em cima, nós temos, ó, 3 oxigênios. Então, se eu tenho aqui o oxigênio, qual é a massa do oxigênio? A massa do oxigênio é 16. Então, 3 vezes 16 vai ser um valor aqui igual a 48. Soma-se tudo isso, né? 8, 8, 16, com mais 4, 20. Então, eu vou ter aqui 80. Então, qual é a massa molar do nitrato de amônio? Ó, a massa molar será igual a 80 gramas por mol, certo? Então, isso quer dizer que em cada mol, né? Olha que aqui eu só tenho 1 mol, tá certo? Ó, tá aqui 1 mol. Então, em cada mol de nitrato de amônio dessa substância, eu vou ter 80 gramas dessa substância. Eu vou deixar agora para vocês fazerem com a massa molar da molécula da água, tá certo? Lembra que você tem 4 mol, tá certo? Então, nesse caso aqui, você vai somar a massa molar da água e depois multiplica pela quantidade de mol que tem aqui, que é 4. E aqui a gente tem uma última pergunta, que é perguntando assim: quantos átomos, partículas estão presentes na molécula de óxido de nitrogênio? Todas as vezes, pessoal, que falar em átomos e em partículas, a gente vai lembrar da constante de Avogadro, que é um número. Que é essa constante? É o 6,02 vezes
10 elevado a 23, ok? Então, essa é a constante de Avogadro. Isso quer dizer que um mol de qualquer substância, sempre vai equivaler a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos ou partículas. Então, veja só, ele quer saber quantas partículas tem 2 mols de dióxido de nitrogênio. Então, se 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23, 2 mol vai equivaler a quantas partículas? Então, é só a gente multiplicar, né? 2 mol vai equivaler, no caso aqui eu vou arredondar, tá bom? Vou só deixar o 12. 12 vezes 10 elevado a 23. Esse aqui, gente, pode ficar intacto, tá bom? 10 elevado a 23. Aí, só no caso de a gente usar a notação científica que a gente muda esse expoente aqui, ok? Passando. Qual o volume molar de cada substância dessa reação? Então, aqui a gente utiliza a hipótese de Avogadro, tá certo? O que é que essa hipótese de Avogadro diz? Que um mol de qualquer gás, tá certo? Essa reação aqui, ó, foi a segunda reação que aconteceu lá na explosão. Então, aqui a gente tem só a presença de gases, tá certo? A gente tem esse aqui que é um gás. A gente também tem um oxigênio, que é um gás. E a gente tem a presença desse dióxido de nitrogênio, que foi aquela fumaça acastanhada, né, que é outro gás. Então, o que é que dizia a hipótese de Avogadro? Que um mol de qualquer gás, né, na CNPT, que é nas condições normais de pressão e temperatura, que é a 0 graus Celsius, vai equivaler a 22,4 litros. E também, se eu tiver aqui condições ambientes de pressão e temperatura, que é a 25 graus Celsius, um mol de qualquer gás vai equivaler a 25 litros. Então, a diferença é essa, ó. Se for na CNPT, que é 0 graus, vai ter 22,4 litros. E se for a 25 graus Celsius, que é na CAPT, que é condições ambientes de pressão e temperatura, vai ser 25 litros. Então, como é que eu posso aplicar isso na reação? Ó? Se eu tenho aqui, ó, 2 mols de óxido de nitrogênio, então, qual seria a quantidade de litros aqui desse gás? Vamos utilizar aqui, ó, nas condições ambientes de pressão e temperatura, que é a 25 graus Celsius. Então, se eu tenho 2 mol, então seria quantos litros, pessoal? Seria 2 vezes 25. Ou seja, nós teríamos quantos litros aqui nessa reação para reagir? Nós teríamos 50 litros desse gás, tá certo? Já aqui, ó, eu tenho 3 mols de oxigênio, 3 mols de oxigênio. Quantos litros de oxigênio seriam necessários para reagir aqui com óxido de nitrogênio? Então, vamos utilizar, eu tenho 3 mols. 1 mol equivale a quantos litros? A 25. Então, você só coloca o 25 aqui na frente. 3 vezes 25 seria quantos litros? 75 litros de gás para reagir, ok? Isso, 50 litros reagindo com 75 litros de oxigênio, iria formar quanto desse gás, né? Então, iria formar 4 vezes 25. Lembrando, da onde é que está saindo esse 25? É aqui, ó. 1 mol de gás na CAPT equivale a 25 litros. Então, todas as vezes que a gente falar em volume molar, você lembra dessas informações aqui, ok? Então, eu tenho 4 vezes 25, que vai ser gerado quantos litros de gás? Vai ser gerado 100 litros de gás, ok? Então, essa é a nossa interpretação sobre volume molar. Então, revisando nossa aula, gente, uma reação ela é composta por reagentes e produtos, né?
Quem são os coeficientes? Quem são os índices? Coeficientes e os índices, eles vão representar a quantidade de elementos químicos de uma reação, né? Lembrou aí quem é o mol? Esse mol, né, de uma dada substância, ele pode ser relacionado com a massa molar, que a gente viu como se calcula, com o número de partículas, ó, que é a constante de Avogadro, que é aquele número, né, 6, eu vou arredondar aqui, viu? 6 vezes 10 elevado a 23, tá certo? E o volume molar. Quem é o volume molar? O volume molar é a quantidade do gás em litros, né? Lembrando dos dois números que a gente pode relacionar o mol, ó, 22,4 se for na CNPT, certo? E 25 litros se for na CAPT, condições normais de pressão e temperatura, ok? Então, aqui no final, eu deixo os links para ajudar vocês, tá bom? A gente tem leitura, tem vídeos, tem exercícios que pode ajudar vocês. E, por fim, eu peço a vocês que realizem a atividade que está no link do formulário, tá? No Google Forms. E eu estou à disposição para qualquer dúvida, tá bom? E um grande abraço para vocês e até a próxima!